Contra os deuses capítulo 1791. Um imperador venenoso. Não havia ninguém presente que soubesse mais sobre a região divina Su e seus imperadores divinos do que Kang Shi-tian. Ele tinha uma compreensão firme dos temperamentos e dos pontos fracos do imperador divino Xuanyuan e do micro-imperador divino Roxo. É claro que coisas como fraquezas não existiam realmente para as pessoas que ascenderam ao posto de imperador divino. No entanto, mesmo a menor falha seria completamente exposta e ampliada quando alguém se deparasse com uma ameaça letal, não importa quão poderoso fosse. A destruição de seus reinos, essa era uma noção que nunca havia passado pela cabeça de nenhum imperador divino. Foi simplesmente um evento absurdo que nunca poderia acontecer. No entanto, os acontecimentos recentes mostraram que esta calamidade poderia realmente acontecer. Na verdade, acabara de ocorrer mais uma vez diante dos seus olhos. O reino divino do Março, um reino muito mais forte que o deles, ainda estava sendo engolfado por aquela fumaça turva e devoradora. Nesse momento, todos os pelos dos corpos dos dois infelizes imperadores divinos estavam arrepiados enquanto eles sentiam cada nervo de seu corpo espasmar violentamente. Todos eles descartaram inconscientemente a possibilidade de tal calamidade acontecer porque nunca havia acontecido antes. Entretanto, o mestre diabólico Yunshi era diferente. Ele não foi motivado pela conquista ou pilhagem, não agiu para promover as suas ambições ou para obter vantagens sobre os outros. Somente a vingança o moveu. Além disso, esta não foi uma vingança comum. Foi uma vingança terrível e cruel, desprovida de toda piedade, compaixão e misericórdia. Negociando com o mestre diabo. Isso foi apenas uma ilusão tola. Havia apenas duas opções, rastejar diante dele ou morrer. E até mesmo o fato de terem tido a oportunidade de escolher parecia uma forma de misericórdia por si só. O rosto do imperador Deus Xuanyuan lentamente mudou de escarlate para uma palidez arroxeada medonha. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saiu de sua boca, e ele sentiu como se toda a sua coluna estivesse presa em um inferno gelado enquanto um frio penetrante se espalhava lentamente por todo o seu corpo. Símbolos negros aterrorizantes começaram a explodir no ar enquanto lentamente se aproximavam dos dois grandes imperadores divinos. As palavras de Kang Shi-tian perturbaram completamente os dois imperadores divinos, deixando suas defesas em completa desordem. Diabo! Mestre! O sangue fluiu do canto da boca do micro-deus imperador roxo enquanto ele murmurava essas palavras com os dentes cerrados. Mesmo que estivéssemos errados naquela época, não fizemos nada para acumular tal ressentimento. Você realmente quer levar as coisas tão longe? Kang Shi-tian, disse Yunshi com uma voz entediada, se você quiser ser meu cão leal, então terá que provar o seu valor. Kang Shi-tian nem precisou da orientação de Yunshi. Ele imediatamente deu um passo à frente e disse, matar tanto o imperador divino Xuanyuan quanto o micro-imperador divino Roxo aqui mergulhará imediatamente ambos os seus reinos divinos no caos. Eles serão dominados pelo pânico, pela falta de liderança clara e até mesmo por lutas pela sucessão. Como tal, não precisaremos nem incomodar o mestre diabólico e os três ancestrais se ama. Tenho plena confiança de que serei capaz de destruir completamente um desses reinos reais apenas com a ajuda do imperador Yama e suas tropas. Kang Shi-tian. Você Kang Shi-tian ignorou os olhares sombrios e assassinos do imperador divino, Xuanyuan e do micro-imperador divino Roxo enquanto continuava falando com uma voz calma. No entanto, embora tanto o imperador divino Xuanyuan quanto o micro-imperador divino Roxo tenham pecado gravemente, seus pecados não são tão pesados como do reino divino do Março. Além disso, dada a minha compreensão desses dois, sei que eles não são tão incuravelmente estúpidos. Por favor, perdoe a ousadia deste Shi-tian ao dizer isso, mas peço que o mestre diabólico dê a eles e a seus reinos reais mais uma chance. Os rostos do imperador divino Xuanyuan e do micro-imperador divino Roxo enrijeceram, mas um músculo em cada uma de suas mandíbulas ainda se contraía descontroladamente. Yunshi lançou brevemente um olhar para o imperador divino Xuanyuan e para o micro-imperador divino Roxo. Depois disso, ele deu um suspiro suave antes de falar em voz baixa. Você tem a chance de dizer mais uma coisa. Essas palavras suaves e apáticas pareciam semelhantes ao ato de um imperador supremo mostrando pena dos dois camponeses mais miseráveis do mundo. Os três ancestrais Yama retiraram um pouco de seu poder, diminuindo a pressão em torno dos dois imperadores divinos. O micro-imperador divino, Roxo cerrou os punhos.
Quando ele pensou na vida que viveu como imperador divino e nos ancestrais de sua linhagem, ele cerrou os dentes ferozmente. O olhar em seus olhos se tornou excepcionalmente malévolo. Quando estava prestes a falar, de repente sentiu a aura do imperador Deus Xuanyuan enfraquecendo e recuando rapidamente. Mutar. O imperador divino Xuanyuan fechou ambos os olhos e falou com uma voz muito suave: se o mestre diabólico tratar o reino Xuanyuan gentilmente, a linhagem Xuanyuan jura servir ao mestre diabólico. A destruição de seu reino simplesmente pesava demais em sua mente. Foi algo que suprimiu todos os outros pensamentos, superou todas as outras prioridades. Isso incluía sua própria dignidade e honra como imperador divino. Até mesmo alguém como Qian Fantian foi procurar um Shi para se ajoelhar diante dele, tudo apenas para garantir a sobrevivência contínua do reino do monarca Brahma. Ele havia usado sua morte para comprar a vida de seu reino divino, então por que ele, o imperador Deus Xuanyuan, não poderia fazer o mesmo? Dignidade, uma espinha dorsal orgulhosa e inflexível, a mais formidável das origens e até mesmo o halo messiânico de salvar o universo. Tudo isso valia menos do que merda de cachorro diante de astúcia e poder absolutos. Xuanyuan, você. O que você está dizendo? O micro-imperador divino roxo girou em direção ao imperador divino Xuanyuan, com os olhos cheios de descrença. Ah! O imperador Deus Xuanyuan soltou uma risada miserável. Tendo dito essas palavras fatídicas, ele agora havia arrumado a cama onde iria se deitar. A tensão desapareceu de seu rosto quando ele respondeu: podemos escolher desafiá-lo até o amargo fim, mas o que colheremos é possivelmente a destruição completa de nossos reinos estelares e de nossas linhagens. Kang Shitian está absolutamente certo. O mestre diabo não é o monarca dragão. Ele não nos mostrará o mínimo de justiça ou misericórdia. Mesmo que todo o universo me ridicularize por escolher viver na vergonha, isso no mínimo preservará a segurança do reino Xuanyuan. Além do mais, a verdade do que aconteceu naquela época já foi exposta ao resto do universo. Mesmo que escolhamos morrer em desafio, ainda temos alguma dignidade pela qual morrer. Depois de terminar de dizer essas palavras, o imperador Deus Xuanyuan soltou um longo suspiro. Embora ele tivesse dito essas palavras ao micro-imperador divino roxo, ele também as estava dizendo para si mesmo. Quando ele olhou para Anshi, seu coração estava cheio de medo e tristeza sem limites. Antes dos acontecimentos de hoje, os 4 imperadores divinos do sul estavam totalmente convencidos de que a região divina norte não tinha chance contra a região divina oeste. No entanto, ele tinha acabado de testemunhar pessoalmente o quão aterrorizantes eram Yunshi e seus subordinados, e eles derrubaram completamente a noção que ele tinha anteriormente ao destruir o reino divino do Mar Sul no espaço de um único dia. No entanto, a gota d'água que quebrou as costas do camelo foi a traição rápida e absoluta de Kang Shitian na região divina sul. Finalmente convenceu o imperador Deus Xuanyuan a desistir. Uma escolha sábia, disse Kang Shitian com um leve sorriso no rosto. Xuanyuan, você também enlouqueceu? O corpo do micro-deus imperador roxo tremeu violentamente antes de ele gritar com voz rouca. Possuímos o legado dos deuses verdadeiros e herdamos toda a glória que nossos ancestrais acumularam ao longo destas últimas centenas de milhares de anos. Mesmo que tenhamos de encontrar um fim amargo violento, nunca devemos dobrar os joelhos diante de ninguém. Mesmo o profundo praticante mais baixo da minha linhagem micro-roxa não tem medo da morte, então por que você deve envergonhar e desonrar a linhagem Xuanyuan dessa maneira? O imperador Deus Xuanyuan fechou os olhos, mas não respondeu. Sua escolha não teve nada a ver com o medo da morte. A razão para a destruição do Mar do Sul foi em grande parte devido ao fato de que a explosão do canhão divino do Mar Titânico foi refletida de volta sobre eles. Ambos os nossos reinos acumularam centenas de milhares de anos de recursos. Temos inúmeros profundos praticantes poderosos. Não seremos derrotados tão facilmente por essas pessoas. Na verdade, eles podem muito bem ser engolfados pela ira do reino do Deus Dragão e do resto da região divina oeste antes mesmo de chegarem perto de nossos reinos. Nesse momento, você terá arrastado todo o reino Xuanyuan com você com essa escolha irrevogável. O imperador Deus Xuanyuan ainda não disse nada. Bendito. O tom de Yunshi estava cheio de elogios, mas seus lábios estavam curvados em escárnio desdenhoso. Depois disso, ele gritou um comando breve. O imperador Deus Xuanyuan foi perdoado por enquanto. Quanto ao micro-imperador divino roxo, mate-o.
O imperador Deus Xuanyuan imediatamente sentiu a pressão ao seu redor desaparecer depois que o mestre diabólico deu seu comando. Seus braços caíram para os lados e a tensão desapareceu de todo o seu corpo. Suor frio escorria por suas costas como chuva e encharcava seu corpo em um piscar de olhos. O poder dos três ancestrais Siama mudou instantaneamente apenas para o micro-imperador divino roxo. Os sons incrivelmente ásperos de ossos quebrando lentamente ecoaram instantaneamente no ar. Este foi o som dos ossos do micro-imperador divino roxo quebrando lentamente sob aquela pressão terrível. Mesmo não Anseng não foi capaz de lutar contra o poder combinado dos três ancestrais Siama, então que chance tinha o micro-imperador divino roxo. Seu rosto ficou branco como um lençol quando a barreira protetora de energia ao seu redor começou a ondular violentamente. No entanto, seus olhos ainda permaneciam firmes e decididos, e uma densa luz violeta começou a explodir deles. Rachadura. Outro estalo repugnante ecoou pelo ar quando o peito do microdeus imperador roxo afundou. O sangue jorrou de todos os 7 orifícios em seu rosto e uma luz roxa brilhante rompeu de seus olhos enquanto ele soltava um enorme rugido de dor. Ah! Parecia que os seus estavam desmoronando ao redor deles enquanto um sol roxo explodia ferozmente em vida. A luz violeta inundou instantaneamente a área ao redor deles, liberando um poder divino chocante. Em seguida, ele começou a abrir um buraco à força, no selo de poder do micro-imperador divino roxo. O micro-imperador divino roxo cambaleou para fora do buraco que havia aberto, mas o resto dos demônios Siama imediatamente estenderam as mãos, liberando seu poder. O micro-imperador divino roxo imediatamente sentiu o poder dos demônios Siama pressionando-o mais uma vez. A luz roxa divina subitamente torceu-se no ar enquanto abria violentamente um buraco no espaço e deslocava o micro-imperador divino roxo para a frente. Isso também destruiu o poder do diabo Yama que o suprimia. Contudo, o micro-imperador divino roxo sabia que não havia chance para ele resistir nesta situação. Ele não conseguia nem arrastar uma vítima para morrer junto com ele. A única coisa que ele podia fazer agora era tentar o seu melhor para escapar. Foi nesse momento que o micro-imperador divino roxo mostrou por que exatamente ele era considerado um imperador divino. O poder que ele liberou em total desespero superou qualquer outro poder que ele já havia liberado antes e também mostrou o quão poderoso um imperador divino da região divina sul poderia ser. Ele havia rompido com força o espaço selado criado pelos três ancestrais Siama e por todos os demônios Siama, sozinho. Mesmo que tenha sido apenas um adiamento temporário, esse feito por si só já era digno de ser alardeado para o resto do universo. Depois que ele liberou aquele poder que havia excedido seus limites, a visão do micro-imperador divino roxo ficou turva por um instante, mas seu corpo continuou a avançar. Ele estava usando desesperadamente todo o seu poder restante para fugir em direção ao sul. No entanto, uma figura surgiu na frente dele e disparou uma palma feita de energia que continuou a crescer a cada instante que passava. Sua percepção espiritual lhe disse que este ataque era composto de uma energia de espada com a qual ele estava familiarizado. O imperador Deus Xuanyuan. Xi. Quando a palma da energia bateu direto no peito do micro-imperador divino roxo, um som de rasgo, incrivelmente áspero ecoou no ar. O rosto do imperador Deus Xuanyuan estava frio e impassível. Nem mesmo um pingo de emoção poderia ser visto nisso. Quando sua palma de energia colidiu com o micro-imperador divino roxo, uma quantidade ilimitada de energia de espadas surgiu no corpo do micro-imperador divino roxo, devastando-o impiedosamente. Como ele já havia tomado uma decisão, ele, como imperador divino de um reino real, seguiria em frente sem qualquer hesitação. Ele havia escolhido se ajoelhar diante de um Shi, portanto, o teimoso e inflexível micro-imperador divino roxo, alguém que acabara de ser seu irmão de armas alguns momentos atrás, havia se tornado o objeto perfeito para mostrar sua devoção. Poderíamos muito bem imaginar quanto poder e energia o micro-imperador divino roxo gastou para escapar da concha de poder formada pelos três ancestrais Siama e pelos demônios Siama. Se ele levasse um golpe nesse estado, ele nem seria capaz de se defender, muito menos de lançar um contra-ataque. Você. O micro-imperador divino roxo soltou aquela palavra fracamente, mas seu corpo parecia já ter sido paralisado por um número incontável de espadas. Mais de 100 rastros de sangue saíram lentamente de seu corpo enquanto a garra fantasma de Yan-2 cortava ferozmente suas costas. Yan Xiao e os outros demônios Siama também o alcançaram instantaneamente, e seu poder liberado suprimiu ferozmente seus movimentos e o poder que estava prestes a explodir dele mais uma vez.
Desta vez, o micro-imperador divino roxo não lutou. Parecia que ele havia aceitado seu destino. Ele se virou para encarar o imperador Deus Xuanyuan com olhos vazios e apáticos. Não houve qualquer decepção ou desprezo neles. Talvez ele já esperasse o ataque repentino do imperador divino Xuanyuan. Desde o momento em que se ajoelhou diante de Shi. Xuanyuan, ouça aqui. A voz do micro-deus imperador roxo ficou rouca. Não há mais nada a dizer sobre a escolha que você acabou de fazer, mas nunca serei escravo de um demônio. Mesmo que isso resulte na extinção da linhagem púrpura micro. Ele virou-se ferozmente para encarar Shi, seus olhos perfurando seu corpo enquanto ele continuava. Shi, já que você escolheu fazer disso uma luta de vida ou morte, é melhor você estar preparado. Meu micro-reino roxo definitivamente irá atingir você e os seus de sangue enquanto lutamos até a morte. Ei, A risada selvagem de Kang Shichian ecoou no ar mais uma vez. Ele balançou a cabeça zombeteiramente enquanto zombava do micro-imperador divino roxo. Meu querido micro-imperador divino roxo, pensar que você ainda seria tão ingênuo mesmo depois de ser um imperador divino por 20.000 anos. Luta. Tingido de sangue. Você está realmente convencido de que o seu micro-reino roxo será capaz de fazer essas coisas? A sobrancelha do micro-imperador divino roxo franziu de repente. Os demônios do norte têm quase 1 milhão de anos de ressentimento acumulado contra nós. Cada um deles mal pode esperar para desistir de suas vidas nesta luta titânica contra o resto das regiões divinas. No entanto, o micro-reino roxo desfrutou de mais de 700.000 anos de paz e prosperidade como um dos exaltados reinos reais. Sua geração, a geração antes de você, a geração antes da geração anterior. Nenhum de vocês jamais experimentou verdadeiras dificuldades, muito menos uma calamidade e crise desta proporção. Você tem certeza de que a primeira resposta deles será lutar quando os demônios vierem chamar? Você tem certeza de que eles não entrarão em pânico e ficarão desordenados? Mesmo a região divina leste, por mais forte que fosse, foi completamente derrotada em batalhas consecutivas. No final, os reis de reino restantes lutaram para serem os primeiros a se ajoelharem diante de Shi e jurarem fidelidade a ele. O micro-imperador divino roxo acha que nossa região divina sul se sairá muito melhor? O micro-imperador divino roxo bufou fria e desdenhosamente. E você, disse que? Você escolhe a morte. TSK. Um sorriso sinistro e arrepiante apareceu no rosto de Kang Shichian enquanto ele se virava para Shi e se curvava. Mestre do diabo, o reino do mar profundo das 10 direções está localizado muito perto do micro-reino roxo, então estou intimamente familiarizado com eles. A linhagem púrpura micro tem um tipo único de energia vital e essência de sangue, que pode ser usada para reforçar sua própria força e a força dos outros. Portanto, eles são extremamente adequados para serem usados para reforçar sua própria força. Mesmo que você possa encontrar alegria na destruição deles, seria um desperdício terrível. Se Shichian for tão ousado a ponto de sugerir, você deveria mantê-los como bens móveis em vez de matá-los. Depois de pisar no micro-reino roxo, reúna todos os membros da linhagem micro-roxo e crie-os como gado. Os homens podem ser usados como escravos, enquanto as mulheres podem ser usadas como concubinas. Eles serão capazes de usar sua energia vital púrpura e micro para aumentar a força do Devil Master e dos demônios sob seu comando. Isso não apenas lhe proporcionará grandes benefícios, mas também poderá muito bem gerar sentimentos de gratidão e lealdade nos membros do clã púrpura e micro que tinham medo de morrer em primeiro lugar. Eles então continuarão a louvar e adorar o mestre do diabo para sempre por causa da misericórdia graciosa que você demonstrou a eles. Como tal, a linhagem púrpura e micro será transformada de um clã real em um clã escravizadas pelos demônios dentro de apenas algumas gerações, e isso continuará para sempre. Afinal, não há nada mais fácil de criar do que escravos neste mundo. As sobrancelhas de Yan Tianxiao e do resto do Siama Devils se contraíram com essa ideia. Mesmo eles, membros do reino Yama que odiavam ferozmente os profundos praticantes da região divina sul, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas neste momento. A cabeça do micro-deus imperador roxo ergueu-se violentamente quando ouviu essas palavras. Uma expressão horrível apareceu no rosto da pessoa que se recusou a ceder nem um centímetro. As pupilas de seus olhos se contraíram até o limite quando rachaduras brilhantes de luz roxa começaram a aparecer neles. Qian Yugu lançou a Kang Shichian um olhar profundo e comedido,
Depois fechou lentamente os olhos. Kang Xitian conseguiu avaliar rapidamente a situação e descobrir quais eram as ações mais vantajosas e desvantajosas para ele. Como Imperador Divino da região Divina Sul, ele não apenas mudou de lado, mas o fez de maneira completa e irreconciliável. Na verdade, ele foi totalmente inescrupuloso e amoral ao provar sua utilidade e lealdade a Yanxi. Se ele fosse capaz de tal coisa, isso também significava que ele também seria a primeira pessoa a trair Yanxi se perdesse a guerra contra a região Divina Oeste ou encontrasse um poder que pudesse suprimi-lo completamente. Além disso, era muito provável que ele apunhalasse Yanxi pelas costas da maneira mais venenosa e insidiosa como presente de despedida. Capítulo 1792. Assustado e sem saber, Yanxi arqueou ambas as sobrancelhas, como se estivesse intrigado, antes de responder com uma voz calma: essa não é uma má sugestão. Kang Xitian, já que você está tão familiarizado com o micro-reino roxo, deixo você encarregado disso. Kang Xitian parecia como se a mais alta honra tivesse sido concedida a ele quando ele rapidamente se curvou e disse: não vou decepcionar o mestre diabólico. Yanxi virou-se para olhar para o micro-imperador divino roxo, cujo rosto havia ficado tão pálido quanto um cadáver. Uma expressão de claro descontentamento apareceu em seu rosto quando ele disse: porque esse idiota ainda está vivo. Vocês, velhos fantasmas, ficaram surdos ou algo assim? Os três ancestrais Yama praticamente pularam de medo enquanto liberavam seus poderes do diabo Yama em uma onda de pânico e medo. Hip. Milhares de cicatrizes negras foram abertas no ar vazio ao redor do micro-imperador divino roxo enquanto seu corpo de imperador divino era cruelmente aberto por aqueles ataques impiedosos. Seu corpo começou a se curvar e se torcer, e se fosse um mestre divino comum recebendo esses ataques, eles já teriam sido rasgados em pedaços de carne pelo poder inigualável terrível dos três ancestrais Yama. Espere. Espere um minuto. Por favor, espere um minuto. Ele começou a lutar desesperadamente enquanto gritava com voz rouca: mestre do diabo. Estou disposto a jurar minha lealdade. Ah! Eu imploro. Por favor, poupe a linhagem micro-roxa. Por favor, poupe a linhagem micro-roxa. Estou disposto a dar até minha vida por sua causa. Ah! A convicção do micro-imperador divino roxo, algo que permaneceu firme diante do poder da região divina norte da ameaça de destruição de seu reino, foi tão facilmente destruída por aquelas poucas palavras de Kang Xitian. Yanxi já havia se tornado implacável o suficiente, mas ainda lhe faltava um pouco daquele veneno. No mínimo, ele não era nem de longe tão venenoso quanto Kang Xitian. É tarde demais, respondeu Yanxi com uma voz profunda cheia de desdém. Rachadura. Rachadura. O esqueleto do micro-imperador divino roxo estava sendo lentamente esmagado enquanto seu corpo se desgastava sob o ataque da energia diabólica dos três ancestrais Yama. A luz roxa que irradiava de seu corpo tremia e tremia enquanto ele lutava desesperadamente, mas ele gastou a maior parte de sua energia chamando Yanxi, mestre, diabólico. O micro-reino roxo jura lealdade a você que durará por todas as idades. A linhagem micro-roxo tem membros que são úteis para você. Eu estou te implorando. Por favor, poupe o micro-reino roxo. Eu imploro ao mestre diabólico. Ah! À medida que o poder dos ancestrais Yama continuava a corroer seu corpo, os lamentos do micro-imperador divino roxo começaram a ficar mais cheios de miséria e desespero a cada segundo que passava. Contudo, Yanxi ainda estava de costas para ele enquanto se recusava a responder mais. Pare, disse Qian Yingye de repente. Yanxi olhou para ela com uma pequena carranca no rosto. As cabeças dos três ancestrais Yama giraram simultaneamente em direção a Yanxi, mas obedientemente retiraram seu poder ao mesmo tempo. Afinal, eles também não ousaram desafiar os comandos de Qian Yingye. O corpo inteiro do micro-imperador divino roxo estremeceu como uma folha. Seu rosto se transformou em uma máscara de terror. Agora que ele foi puxado de volta da beira do abismo, ele não demonstrou mais o desafio que havia demonstrado anteriormente. Ele ainda é um imperador divino. Se ele estiver disposto a ouvir obedientemente seus comandos, não é melhor deixá-lo viver. Qian Yingye disse com uma voz suave. Kaizi de repente interveio friamente. Qian, como escravo do mestre diabólico, você se atreve a desobedecer seus comandos. Suas palavras foram tanto uma repreensão quanto um lembrete doloroso de que Yanxi uma vez havia marcado Qian Yingye com uma marca de escrava,
Algo que permaneceria para sempre como uma cicatriz em seu coração. Eu nunca ousaria desobedecer aos comandos do mestre diabólico, respondeu Qianling'er de maneira lenta e lânguida enquanto seus olhos passavam pela figura de Yunxi. Estou apenas apresentando ao mestre diabólico outra opção. Se o micro-imperador divino roxo estivesse realmente disposto a se submeter, então teríamos ganhado outro imperador divino como ajudante. Além disso, não precisaríamos desperdiçar nenhum esforço ou mão de obra capturando o micro-reino roxo. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Contudo, Qianling'er fez uma pausa enquanto se virava para olhar para o micro-imperador divino roxo. Sua voz ficou gelada enquanto ela continuava, já que o mestre diabólico já deu a ordem para executá-lo, como ele pode voltar atrás tão facilmente? Se deixássemos você escapar sem nenhuma punição, seria muito injusto com o Imperador Deus Xitian e o Imperador Deus Xuanhuan, que têm sido cidadãos modelo até agora. Fale claramente, respondeu Yunxi. Qianling'er franziu os lábios, e aquela curva sensual de rubi brilhante era atraente o suficiente para roubar a alma de qualquer um que olhasse para ela. No entanto, tal perfeição, passou então a proferir um dos nomes mais aterrorizantes conhecidos na existência. A marca do desejo de morte da alma Brahma e o Imperador Divino Xuanhuan, o Micro-Imperador Divino Roxo e o Imperador Divino Xitian estremeceram exatamente no mesmo momento em que ouviram essas palavras. Até os olhos negros de Yan Tianxiao tremeram quando ele os ouviu. Havia apenas um nome que poderia, instantaneamente fazer com que o sangue de um imperador divino gelasse e esse nome era a marca de desejo de morte da alma de Brahma. Até mesmo Yan Tianxiao, que vivia na região divina norte, já tinha ouvido falar desse nome horrível antes. Yunxi não disse nada. Afinal, ele foi uma das poucas pessoas que experimentou pessoalmente exatamente o que a marca de desejo de morte da alma Brahma poderia fazer a uma pessoa. Parece que o mestre diabólico está disposto a conceder esta oportunidade a você, disse Qianling'er enquanto olhava para o micro-imperador divino roxo. Esta também é a última chance para você e seu reino. Escolher. A visão do micro-deus imperador roxo nunca foi tão turva e embaçada antes. Ele olhou para Yunxi e viu apenas uma apatia fria mascarando intenções inescrutáveis. Ele não conseguiu nem detectar uma pitada de emoção no rosto do mestre diabólico. Era como se ele nem se importasse com a escolha que fazia. Ele então olhou para o Imperador Deus Xuanhuan e viu uma mistura de pena, choque e até mesmo o menor indício de tristeza no rosto de seu companheiro Imperador Divino. Ele finalmente olhou para Kang Xitian e viu desprezo indisfarçável, zombaria e total tristeza no rosto da pessoa que mergulhou nesse abismo de desespero. Foi somente depois de ter vivido por dezenas de milhares de anos que o micro-imperador divino roxo chegou à surpreendente compreensão de que nunca havia entendido verdadeiramente o imperador divino Xuanhuan ou Kang Xitian, que nunca havia entendido verdadeiramente a própria natureza humana. As convicções que ele valorizou e viveu durante toda a sua vida tornaram-se demasiado frágeis face a esta ameaça existencial. De repente, eles não valiam nem uma única moeda de cobre. No momento em que ele fosse marcado com a marca de desejo de morte da alma de Brahma, seu destino estaria inteiramente nas mãos de Yunxi e Qianling'er. Mesmo que a região divina oeste destruísse a região divina norte no futuro, ou se alguma outra reviravolta do destino ocorresse, ele ainda estaria ligado a eles para sempre. Ele nunca teria chance de escapar ou lutar contra o destino compartilhado e era muito possível que ele levasse uma existência onde a morte seria infinitamente mais preferível. Agora que as coisas chegaram ao auge, ele não tinha mais escolha de ordem. Quando o micro-imperador divino roxo inclinou a cabeça, seus lábios começaram a se curvar em um sorriso. Ele não sentia mais nenhuma tristeza em seu coração. E era como se seu coração e sua alma tivessem morrido naquele exato momento. Peço humildemente ao mestre diabólico que me deixe esta marca. Ele expressou suavemente sua intenção com o mínimo de palavras possível. Na verdade, sua calma surpreendeu até ele ao aceitar seu destino inevitável. Muito bom. Qianling'er levantou lentamente a mão enquanto respondia em voz baixa. Você deve saber muito bem o que acontecerá com você se decidir resistir. O micro-imperador divino roxo fechou os olhos e retirou toda a profunda energia de seu corpo. Uma brisa fria passou pelos rostos de todos quando Yunxi apareceu de repente ao lado de Qianling'er. Ele agarrou seu pulso justo e parecido com Jade e lentamente forçou sua mão para baixo. Faça você mesmo, disse ele a Qianling'er e Qianbinzu. Qianling'er
Um leve sorriso apareceu de repente nos rostos das normalmente reticentes Qian Yugu e Qian Binzu. Eles disseram, isso mesmo. Plantar a marca de desejo de morte da alma Brahma em alguém danificará a raiz de sua alma. Como futuro do reino, do monarca Brahma, nenhum dano deve ocorrer ao seu corpo de imperador divino. Como podemos permitir que você administre pessoalmente a marca? Depois que terminaram de falar, ambos estenderam as mãos e agarraram o micro-imperador divino roxo pelos ombros. Imediatamente, raios de luz dourada saíram de suas palmas e rapidamente se espalharam pelo corpo do micro-deus imperador roxo. O corpo do micro-deus imperador roxo tremeu, mas ele não se moveu um centímetro de onde estava. Em vez disso, ele permitiu que a marca de alma mais cruel e terrível do universo conhecido invadisse livremente seu corpo e sua alma. Os lábios de Qian Yingye se curvaram em um sorriso pequeno, mas doce, enquanto ela ria e se virava para olhar para Yunxi. Sua voz era suave como algodão quando ela disse, então meu querido Lord Devil Master finalmente sabe como ficar nervoso de preocupação comigo. Yunxi. Quando entrei na região divina norte, meus poderes da alma Brahma e do monarca Brahma já haviam sido arrancados de mim, então como eu poderia plantar a marca de desejo de morte da alma Brahma em alguém? Pensar que você realmente esqueceu uma coisa não tão simples há pouco. O corpo de Yunxi enrijeceu quando ouviu essas palavras. Então, ele bufou friamente e disse, agora não é hora para piadas. Não é da tua conta. Ao dizer isso, ele podia sentir claramente uma intenção gelada irradiando de trás dele, e o dono dessa intenção demorou muito para finalmente suprimi-la. Parecia que seria muito mais difícil para Kazi e Qian Yingye coexistirem do que ele havia pensado inicialmente. Depois que as marcas douradas se espalharam pelo corpo do micro-deus imperador roxo, tudo desapareceu após um flash de luz brilhante. A marca de desejo de morte da alma Brahma havia se enraizado firmemente dentro dele. Depois de testemunhar pessoalmente o micro-imperador divino roxo ser infligido com a marca de desejo de morte da alma Brahma, o imperador divino Xuanyuan começou a subir e descer enquanto tremia de emoção. No entanto, a emoção que ele sentia não era ressentimento ou descontentamento. Foi uma sensação de alegria distorcida e celebração. Xuanyuan, micro roxo, disse Yunxi com uma voz profunda. O imperador Deus Xuanyuan hesitou por um segundo antes de dar um único passo hesitante à frente. Ele copiou a reverência que Kang Shitian fez para Yunxi e disse: que instruções você tem para mim? Como alguém que estava destinado ao trono desde o início, não havia como ele estar acostumado a prestar homenagem de maneira tão servil. Como resultado, essas palavras e maneirismos não foram fáceis para ele. O micro-imperador divino roxo também avançou e se curvou diante de Yunxi. No entanto, a expressão em seus olhos era muito mais sombria e desesperançada do que do imperador Deus Xuanyuan. Você deve reunir todas as forças do reino Xuanyuan e do micro-reino roxo e embarcar em uma campanha punitiva de extermínio contra os remanescentes da linhagem do Mar do Sul que conseguiram fugir hoje. Além disso, você deve executar esta ordem imediatamente. Yunxi disse. Com isso, ele ordenou que esses dois grandes imperadores divinos do Sul cravassem pessoalmente os pregos finais no caixão do reino divino do Mar Sul. Não sobrará nada da linhagem do Mar do Sul. Esse foi o voto terrível que ele fez anos atrás. As cabeças dos dois imperadores divinos cederam profundamente enquanto uma profunda tristeza invadia seus corações. O reino divino do Mar Sul era seu companheiro de reino real desde o início da região divina Sul, mas sua linhagem real seria destruída por suas próprias mãos. Yunxi estava simplesmente arrastando-os cada vez mais para dentro de um abismo escuro onde toda a luz se perdia. Eles não tiveram coragem de recusar seu comando, então só puderam obedecer. Lembre-se de espalhar esta notícia, continuou Yunxi. Aqueles que merecem morrer são aqueles que carregam a linhagem real do reino divino do Mar Sul. Qualquer um dos outros profundos praticantes do reino divino do Mar Sul que entregar alguém dessa linhagem para mim receberá perdão total. Se eles conseguirem matar um membro da linhagem real, eles receberão até uma grande recompensa minha. Uma vez que esta notícia fosse espalhada, mergulharia os profundos praticantes que haviam escapado do reino divino do Mar Sul em um terrível inferno. Sim, os dois imperadores divinos responderam imediatamente, mas a tensão em suas vozes era óbvia. A voz de Yunxi ficou sombria e fria quando ele disse: 3 meses. Depois de 3 meses, não desejo ver nem o menor vestígio da linhagem do Mar do Sul permanecendo neste mundo. Nem mesmo uma única gota pode permanecer. Você entende?
Desta vez, o Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo não responderam imediatamente, porque 3 meses era simplesmente um período de tempo muito curto. Depois de hesitar pelo que pareceu uma eternidade para ele, o Imperador Deus Xuanyuan finalmente mordeu a bala. Mestre Diabo, o reino Xuanyuan sempre temeu e odiou os demônios do norte. Mesmo que eu tenha me tornado seu servo voluntariamente, este comando certamente causará caos interno e agitação no reino Xuanyuan por causa de suas crenças de longa data. Apenas pacificar esse caos levará um bom tempo. Também é o mesmo para o Purple Micro Realm. 3 meses é muito longe. Yuan-Shi o interrompeu com uma risada fria. Você não consegue nem controlar adequadamente seus próprios subordinados. Você passou todos os seus anos como imperador divino deitado nas costas de um cachorro. Seus olhos ficaram ainda mais sinistros e arrepiantes enquanto ele continuava. Desde quando um cão obediente tem o direito de convocar seu dono? Tudo o que você precisa fazer é obedecer fielmente às suas ordens. 3 meses. Não importa quais métodos você tenha que usar, não importa quais medidas você tenha que tomar, você não deve demorar um único dia a mais do que isso. Caos interno. Maravilhoso. Isso também significava que eles seriam uma ameaça muito menor se decidissem se juntar ao reino do Deus Dragão. A terrível sombra que Yuan-Shi plantou em seus corações hoje era muito escura e pesada. Seu olhar sombrio e sua voz sinistra fizeram suas almas tremerem de medo e eles não ousaram mais protestar contra suas ordens. Em vez disso, eles rapidamente acenaram com a cabeça e concordaram. Tianxiao de repente gritou com uma voz severa. O mestre diabólico disse para você começar imediatamente. Que parte dessa palavra você não entendeu? Ele agora entendia exatamente porque Yuan-Shi ordenou que cessassem a perseguição. Sempre foi intenção de Yuan-Shi sobrecarregar os reinos reais restantes da região Divina Sul com a tarefa de caçar a escória do reino divino do Mar Sul, um ato que cimentaria firmemente seu domínio sobre eles. Capítulo 1793. Os dias mais sombrios da região Sul N. Agora. O imperador Xuanyuan olhou surpreso, mas inclinou a cabeça apressadamente novamente quando encontrou os olhos de Yuan-Shi por acidente. Escondendo um suspiro, ele abriu a palma da mão e manifestou um jade profundo que tinha o formato de uma espada. Uma luz branca irrompeu do jade e se transformou em uma formação única e profunda de transmissão de som. Senhores da espada, prestem atenção ao meu comando. O mestre diabólico destruiu o reino do Mar do Sul, mas seus sobreviventes estão fugindo enquanto falamos. Se não eliminarmos todos eles agora, isso voltará para nos atacar no futuro. Quero que os guardiões da espada e os guardas da espada mobilizem toda a mão de obra que existe para mobilizar dentro do reino para caçar os remanescentes do reino do Mar do Sul. Não deixe viva nenhuma única pessoa com uma gota de sangue do Mar do Sul nas veias. Além disso, espalhe a notícia de que os verdadeiros pecadores são aqueles que carregam a linhagem do Mar do Sul. Qualquer cultivador do Mar do Sul que desistir da localização de um pecador será perdoado. Aqueles que matam um pecador podem até receber uma bela recompensa. Depois de um longo silêncio, a pessoa do outro lado da profunda formação de transmissão de som pronunciou em descrença: Meu senhor, o que você está dizendo? O imperador Xuanyuan cerrou os dentes. Pela espada Xuanyuan, ordene que você cumpra esta ordem sem questionar. O destino do nosso reino está literalmente ligado a esta tarefa, então vá fazer isso agora. Bang! Ele então esmagou a profunda formação de transmissão de som antes que a outra pessoa pudesse responder. O imperador Xuanyuan assumiu a liderança, então o micro-imperador Roxo não viu razão para hesitar mais. Ele também deu a mesma ordem ao seu Purple Micro Realm. Agora que a ordem foi dada, realmente não havia como voltar atrás. A notícia de que o reino Xuanyuan e o Reino Roxo estavam caçando os remanescentes do Reino do Mar do Sul certamente se espalharia por todo o Reino dos Deuses muito em breve. Muito bom. Você pode retornar aos seus reinos reais e cumprir suas responsabilidades agora, disse Yuan-Shi com indiferença. Por um segundo, os dois imperadores divinos ergueram os olhos como se não pudessem acreditar no que estavam ouvindo. Então, eles responderam em uníssono: Como você comanda, Sua Magnificência. Eles se afastaram alguns passos de Yuan-Shi antes de partirem em alta velocidade. O alívio deles foi tão palpável quanto o de um prisioneiro no corredor da morte que foi perdoado de todos os crimes no último segundo. Seus corpos estavam esfarrapados e machucados, mas eles não sentiam a dor,
porque suas mentes e almas haviam sido totalmente inundadas pela escuridão infinita. Os dois imperadores divinos não trocaram palavras ou olhares um com o outro quando partiram. Eles até evitaram voar na mesma direção. Se as suas diferenças de pontos de vista os tivessem separado antes, então a traição final garantiu que a sua amizade fraturada nunca pudesse ser reparada. Vossa Magnificência, perguntou Yan Tianxiao, eles tiveram que dobrar os joelhos quando estavam diante de você, mas estou preocupado que eles mudem de ideia no momento em que retornarem ao seu território. Esse imperador Xuanhuan não está nem mesmo restringido pela marca de desejo de morte da alma Brahma. Então, Qian Yinger riu. Eles nunca foram um de nós em primeiro lugar. Contanto que eles cumpram fielmente seus deveres como ferramentas, eu não poderia me importar menos com sua verdadeira lealdade, e o farão, se quiserem continuar vivos. A melhor coisa a fazer antes da guerra final era preservar as forças. Uma vez que o reino do Deus Dragão caísse, o resto dos reinos estelares cairia naturalmente em suas mãos. Kazi lançou um olhar frio para Qian Yinger. Ela não gostou que a mulher tivesse seguido as falas de Yunxi. Correto. Como esperado da senhora deusa, a mestra da manipulação, Kang Shitian elogiou em voz alta e reverentemente. Era quase como se ele tivesse esquecido que ele próprio era uma das ferramentas de que Qian Yinger falou. Depois de caminhar até Yunxi e fazer-lhe uma reverência profunda, ele declarou, Kang Shitian, rei do reino do mar profundo das 10 direções, parabenizo a vossa magnificência por destruir o reino do mar do sul e esmagar a coragem de Xuanhuan e da Micro-Roxa sem esforço. Seu poder é incomparável, sua conquista é imparável e a região divina sul está destinada a cair em suas mãos. E eu, Kang Shitian, peço que você me use para conquistar o resto da região divina sul como o peão que sou. Morrerei 1.000.000 de vezes se isso significar cumprir suas ordens com sucesso, sua magnificência. A paixão e a ânsia por trás de seu pedido de servidão excediam até mesmo as do povo demoníaco. Era quase como se ele fosse o verdadeiro adorador das trevas, o fanático mais leal do mestre do diabo. Qian Yinger lançou-lhe um olhar de soslaio e, pela primeira vez, pensou que Kang Shitian poderia ser mais assustador do que o próprio Não Ansem. No mínimo, tudo o que ele fez hoje cedeu em muito ao conhecimento e às expectativas dela em relação a ele. Ela conheceu inúmeros chamados oportunistas em sua vida, mas nunca havia encontrado alguém que chegasse a tais extremos antes. De todas as pessoas que ela poderia esperar que exibissem esse comportamento, o Imperador Divino número 2 da região divina sul definitivamente não era uma delas. Olhando para Kang Shitian, Yunxi ordenou com uma expressão vazia, Kang Shitian, você despachará seus homens para saquear todos os recursos que existem no reino divino do Mar Sul. Você então os transferirá para o reino do Mar Profundo das 10 direções. O reino divino do Mar Sul foi próspero por quase 1.000.000 de anos. Nenhuma palavra foi suficiente para descrever a enorme quantidade de riqueza e tesouros desconhecidos que acumularam ao longo dos anos. Além disso, o reino costumava ser o local de muitas batalhas entre deuses e demônios, então eles também devem ter coletado 1 tonelada de artefatos demoníacos extraordinários. A disparidade de riqueza entre o reino divino do Mar Sul e outros reinos, como o reino divino de Xuanhuan ou o reino do micro-deus roxo, era como noite e dia. Mesmo que nenhum desses tesouros caísse nos bolsos do reino do mar profundo das 10 direções, foi um prazer indescritível poder desenterrá-los com as próprias mãos. Kang Shitian exibiu alegria suficiente em seu rosto antes de responder seriamente, não se preocupe, sua magnificência. Shitian irá desenterrar cada centímetro de solo deste reino, vasculhar todos os seus tesouros e apresentá-los a você. Shitian jura não pegar nenhuma única moeda. Como mencionei anteriormente, isto é para seus homens atuarem. Você tem uma responsabilidade maior a cumprir. As sobrancelhas de Yunxi afundaram um pouco antes de continuar. Uma causa. Qian Yinger lançou outro olhar para Yunxi. Esse era o tipo de tática que Xiu usaria, não ele. Em outras palavras, por mais que ele quisesse acreditar no contrário, Yunxi não estava tão distante da rainha diabólica quanto ele pensava. Kang Shitian era uma pessoa extraordinariamente inteligente. Ele entendeu o que Yunxi quis dizer imediatamente, apesar da falta de explicação. Faça isso bem e você poderá viver depois do que eu destruir o reino do Deus Dragão. Destrua o reino do Deus Dragão, disse ele. A maioria das pessoas concordaria que era tão impossível quanto derrubar os próprios céus, mas Yunxi fez parecer que era tão fácil virar um dedo.
A excitação floresceu no rosto de Kang Shitian enquanto ele se curvava ainda mais. Kang Shitian jura pela salvação de seu reino que não irá decepcionar. Yuan-Shi finalmente desviou o olhar do Imperador Divino. Aguardarei sua chegada ao reino do Mar Profundo, disse Kang Shitian enquanto recuava respeitosamente. Depois de uma distância adequada, ele finalmente se virou para o horizonte e partiu. Yuan-Shi ordenou que ele transferisse todos os recursos que ele saqueou do reino divino do Mar Sul para o reino do Mar Profundo das 10 direções. Indiretamente, ele também estava lhe dizendo que o reino do Mar Profundo das 10 direções seria sua base na região divina sul. Kang Shitian voou até a fronteira antes que seus dois deuses do mar finalmente o alcançassem. Ambos usavam olhares incertos em seus rostos. Meu senhor, nós realmente vamos nos alinhar com os demônios. O deus do mar ao seu lado direito disse muito diplomaticamente. Foi porque o comportamento anterior de Kang Shitian era algo que você esperaria de um escravo. Claro que não. O outro deus do mar respondeu, meu senhor está apenas fingindo para salvar seu reino. Assim que retornarmos ao nosso reino, entraremos em contato com o reino do deus dragão e imediatamente destruiremos o povo demoníaco com um ataque de pinça. Com o rosto pálido, Kang Shitian olhou para o espaço vazio à sua frente e não disse nada por um longo tempo. Então, um sorriso estranho apareceu de repente em seu rosto e ele disse, esta é uma escolha, não uma atuação. Os dois deuses do mar quase não conseguiam acreditar no que ouviam. Depois de tudo que você testemunhou hoje, você ainda acredita que Yuan-Shi absolutamente não possui força para lutar contra o reino do deus dragão? Kang Shitian continuou, os ancestrais se amam. Os dois ancestrais do paraíso de Brahma. O deus estelar lobo celestial, que agora também está no comando dos dragões do começo absoluto. SSS. Kang Shitian respirou fundo e parecia tão frio quanto gelo. E o mais aterrorizante de todos é o próprio garoto, Yuan-Shi. O deus dragão cinzento era um monstro e ainda assim o único grito de Yuan-Shi foi o suficiente para derrubá-lo do céu. Um grito. Durante a convenção do profundo Deus, achei estranho que o monarca dragão quisesse adotar Yuan-Shi como seu filho. Então, no dia em que a estrela polar azul foi destruída, eu vi claramente o rugido do dragão de Yuan-Shi cancelando quase metade do poder do monarca dragão. Eu estava bem ao lado do monarca dragão naquele momento, então não poderia haver engano. Foi também por isso que Yuan-Shi conseguiu escapar com a pedra da ilusão do vazio mais tarde. Portanto, é possível que Yuan-Shi tenha. Ele não terminou a frase. Com todas as evidências que foram apresentadas diante dele, Kang Shitian não teve escolha a não ser considerar uma possibilidade muito aterrorizante, que a alma do dragão de Yuan-Shi superasse a do deus dragão, ou pior, fosse a ruína da existência da raça do deus dragão. Desde que Yuan-Shi atacou o deus dragão cinzento, Kang Shitian prestou atenção em sua expressão e aura toda vez que o reino do deus dragão era mencionado. E, no entanto, ele nunca foi capaz de detectar sequer um indício de medo no menino. Era como se ele realmente acreditasse que o reino do deus dragão não representava nenhuma ameaça para ele. Esta foi a maior razão pela qual ele escolheu inclinar a cabeça diante de Yuan-Shi. A região divina norte é aterrorizante além da imaginação, mas tenho certeza de que o reino do deus dragão também nos mostrou apenas a ponta do iceberg. Um deus do mar protestou, a região divina norte pode ser capaz de lhes dar uma chance pelo seu dinheiro, mas isso é tudo. Eu só não posso acreditar que eles possam vencer o reino do deus dragão. Se apoiarmos Yuan-Shi e Yuan-Shi perder, seremos desprezados por todos os homens e mulheres do mundo. Se apoiarmos os deuses dragões e eles perderem, seremos condenados por uma eternidade no inferno. Se você não consegue entender isso, Kang Shitian olhou nos olhos de seus subordinados, então não entenda. Tudo o que preciso que você faça é obedecer. Dito isto, continuou Kang Shitian, se descobrir que a região divina oeste é esmagadoramente mais forte que a região divina norte, então farei a melhor escolha no melhor momento possível. Portanto, não há nada com que se preocupar. Apesar de suas expressões mutáveis, os dois deuses do mar mantiveram o silêncio depois disso. Eles já podiam imaginar a loucura que tomaria conta do reino do mar profundo das 10 direções depois que o testamento de Kang Shitian fosse ouvido pelas massas. Foi por isso que Yuan-Shi não desceu ao reino deles imediatamente. Ele estava dando tempo ao Kang Shitian para preparar o caminho, por assim dizer. Não deveria ser um problema. Kang Shitian comandou autoridade absoluta em seu reino.
Sua decisão poderia causar algum ressentimento, mas não havia ninguém que ousasse desobedecê-lo. Mais uma coisa, Kang Shi-tian aconselhou seus subordinados novamente. Yun-shi é tão astuto quanto forte, então nem pense em fazer seus truques quando ele chegar em nosso reino. Yun-shi foi uma das poucas pessoas que Kang Shi-tian admitiu ter julgado mal. Este sentimento foi especialmente profundo quando ele recebeu sua primeira missão como cão do mestre do diabo, uma causa. Quando a região divina norte declarou guerra à região divina leste, foi por vingança, não por expansão. E aí estava todo mundo de diferença. Kang Shi-tian agora estava absolutamente certo de que o ataque do Reino do Céu Eterno usando o caldeirão do Grande Vazio era realmente algo que a região divina norte havia feito a si mesma. Era para criar uma causa que unisse o seu povo e dispersasse o do inimigo. Foi o primeiro de muitos fatores que levaram à derrota devastadora da região divina leste. Mais tarde, a revelação da verdade daquele dia através da projeção do céu eterno transformou a imagem de Yun-shi de um deus diabólico que amaldiçoou o mundo, para um vingador que queria justiça e sangue por todo o mal que havia sido feito a ele. Por outro lado, os reis de reino e imperadores divinos, geralmente intocáveis, foram pintados como ingratos odiosos que esfaquearam seu próprio salvador, pelas costas. Foi sem dúvida o verdadeiro motivo da queda da região divina. O impacto dessa projeção era, no mínimo, impensável. Sozinho, destruiu a unidade das 3 regiões divinas e destruiu as vontades de incontáveis profundos praticantes. O fato dessa projeção existir significava que Yun-shi estava preparado para o pior muito antes da traição final. Era como se ele previsse que algo assim poderia acontecer com ele. A prova disso foi que a pedra de imagem profunda usada para capturar a cena era algo tão especial que enganou todos os imperadores divinos. Também mostrou que Yun-shi sabia que era um componente crítico para garantir seu futuro e se preparou adequadamente. Isso destruiu completamente a suposição inicial de Kang Shi-tian de que o menino era apenas isso, um menino ingênuo. Também não era uma suposição injusta. Um homem de 30 anos não era nada aos olhos de imortais como eles. Claro, ele agora sabia que o seu julgamento estava completamente errado. Aterrorizado pela extensão da inteligência de Yun-shi, ele resolveu ficar longe de todas as conspirações, trapaças e qualquer outra coisa que pudesse incriminá-lo e dar ao mestre diabólico uma razão para destruí-lo. Mas havia uma coisa sobre a qual ele estava enganado. A pedra de imagem profunda realmente foi preparada por Shui Mei-yin, não por Yun-shi. Kang Shi-tian ergueu os olhos e encarou uma nuvem negra aleatória. Ele então disse, se os céus precisam mudar, então é melhor mudar drasticamente. Mas o mar profundo deve ter uma colina mais alta só para si, mesmo que tudo se transforme em escuridão, sem luz. Capítulo 1794, Invisível e inaudível. Você está planejando ficar na região divina sul, Vossa Magnificência? Yan Tianxiao perguntou. O reino do mar profundo das 10 direções deve ser um ótimo lugar, respondeu Yun-shi. Yan Tianxiao franziu a testa. Mas Kang Shi-tian, não há nada com o que se preocupar. Sinta-se à vontade para agir como faria na região divina norte, acrescentou Yun-shi. É Kang Shi-tian quem está no gelo fino, não nós. E a rainha diabólica? Ela pode decidir sozinha o que fazer com a região divina leste. Um pequeno brilho apareceu nos olhos de Yun-shi enquanto ele dizia isso. Ele nunca duvidou da capacidade de Xiao de coletar e interpretar informações e, mesmo sem aviso prévio, tinha certeza de que ela saberia dos eventos que haviam acontecido na região divina sul e de seu novo objetivo. De repente, os olhos de Yun-shi ficaram duros e ele encarou o céu do noroeste. Uma luz fria voava em direção a ele daquela direção. Ele apareceu a pelo menos 500 quilômetros de distância e foi tão rápido que ele o viu antes de ouvir o estrondo sônico. De um ponto de vista diferente, parecia que o objeto havia cortado ao meio um espaço de 500 quilômetros de largura. Estava se movendo terrivelmente rápido, considerando a distância que já havia percorrido, mas quem quer que tenha feito isso quase não exalava qualquer aura. Mesmo com sua percepção espiritual, ele captou apenas um pedaço de algo antes de se dissipar completamente. Qian Ying'er correu para interceptar a luz antes que ela se aproximasse, mas uma forte pressão a fez parar de andar. Surpreendentemente, foi Kaizi quem a interrompeu com sua pressão demoníaca. Qian Ying'er olhou para Kaizi com curiosidade, mas não tentou forçar a questão e retirou-se levemente. Yun-shi também ficou surpreso com a reação de Kaizi. Primeiramente, ele puxou o objeto estranho para a palma da mão.
Ele não conseguia mais detectar o pulso fraco da aura. Em termos de habilidade furtiva, Yuan-Shi não acreditava que houvesse alguém no mundo que fosse igual ou superior a ele. Afinal, ele escapou das 3 regiões divinas e escapou até a região divina norte enquanto ainda era um rei divino usando o fluxo oculto do relâmpago e a cascata divisora da lua. E ainda assim, a pessoa que jogou esse objeto nele mal exalava qualquer aura, considerando o poder que deve ter usado para jogá-lo. Eles tinham desaparecido, não, ocultado, sua aura tão rapidamente que ele não os teria notado se eles não tivessem imbuído intencionalmente o objeto com um brilho de luz. E mesmo que o fizesse, ele não teria prestado atenção. Isso significava que a capacidade dessa pessoa de se esconder era quase tão boa quanto a dele. Até onde ele sabe, a única pessoa que mal chegou perto dele nesse aspecto foi o Ajin, e isso foi depois que seu poder foi purificado pela calamidade eterna das trevas. Kaizi, quem foi? Yuan-Shi olhou para Kaizi com curiosidade. Eles não são inimigos, Kaizi respondeu antes de retirar sua aura e evitar o olhar de Yuan-Shi. Isso é tudo que vou dizer, então não pergunte. Yuan-Shi relaxou. Teria sido necessário um esforço inimaginável para caçar alguém assim. Claro, sem problemas, respondeu Yuan-Shi, eu sempre recebo surpresas agradáveis de sua parte, Kaizi. Provavelmente foi outro especialista do tipo Imperador Dragão do Começo Absoluto do Reino Divino do Começo Absoluto. De qualquer forma, essa parecia ser a possibilidade mais provável. Os dragões do Começo Absoluto não foram o único presente que a Imperadora Diabólica, Punidora dos Céus deixou para Kaizi. Não, L? Kaizi não disse nada. Colocando o especialista misterioso no fundo de sua mente, Yuan-Shi abriu a palma da mão e inspecionou a bola de luz branca em sua mão. A luz era na verdade uma bola escura de energia divina do Mar do Sul, destinada a isolar a energia de seu conteúdo e mantê-la em segredo. Alguém destruiu a maior parte e deixou apenas uma camada para trás. Yuan-Shi exalou e a luz branca dissipou completamente. Um raio de luz dourada brilhou imediatamente no objeto. Não era particularmente forte ou penetrante, mas de alguma forma sua luz viajava sem impedimentos pela palma de Yuan-Shi ou pelo corpo de todos. Brilhava como o sol e tingia de ouro até o espaço distante. Era um orbe dourado com todos os tipos de runas divinas, irregulares e de formato estranho gravadas nele. Todos eles, exceto um, estavam brilhando intensamente. Essa é a pérola divina do Mar Sul. Qianinger murmurou em estado de choque. Esta não foi a primeira vez que Yuan-Shi entrou em contato com a aura de um artefato perdido. Ele sabia que era o artefato de herança e tábua de salvação do Mar do Sul no momento em que brilhou. A pérola divina do Mar do Sul. Um total de 22 runas divinas foram gravadas nela. Elas representavam os 16 deuses do mar, 4 reis dos mares, Nanseng e Nangzong. Tudo se encaixou perfeitamente. Como esperado do reino divino mais forte da região divina sul, até mesmo seu artefato de herança excedia em muito do reino do deus estelar, do reino da lua ardente e dos demônios Siama. A razão pela qual uma runa permaneceu turva foi porque o deus do mar a quem ela deu seus poderes ainda estava vivo. O último deus do mar sobrevivente, Nanqiankyu. Parabéns, sua magnificência. Com isso, toda a região divina sul deverá cair sob seus pés num piscar de olhos. Pode até levar apenas alguns dias para que o trabalho seja feito. Não foi mero elogio. Yan Tianxian estava falando do fundo do coração. Atrás dele, o Siama Devios e Yama Ghosts também caíram de joelhos e permaneceram assim por muito tempo. Eles vieram para a região divina sul com a intenção de explorar sua força. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos eles pensaram que destruiriam o reino do Mar do Sul em um único dia e assustariam os outros 3 imperadores divinos. O próprio Yuan-Shi não esperava por isso. Por milhões de anos, a região divina norte sofreu nas mãos das 3 regiões divinas. Na época, parecia que a vergonha nunca iria embora de seus corpos e almas. Então Yuan-Shi apareceu e seus destinos mudaram tão rapidamente que eles tiveram que se bater para verificar se estavam sonhando. Até as promessas que ele fez no dia em que se tornou o mestre do diabo estavam sendo cumpridas a uma velocidade cômica. Yan Tianxian era o imperador divino mais forte da região divina norte. Hoje, ele se ajoelhou diante de Yuan-Shi e detestou o fato de não poder se curvar mais. O peso de Yuan-Shi em seu coração há muito ultrapassou os antigos deuses diabólicos que toda a região divina norte adorava desde os tempos antigos. Yuan-Shi fechou a mão e a pérola divina do Mar Sul desapareceu sem fazer barulho.
Enquanto a tábua de salvação do Mar do Sul permanecesse em sua posse, eles nunca retornariam. Um especialista aqui pode matar não Ansem em 3 respirações e se esconder até esse ponto. Qianlinger murmurou antes de olhar para Kazi. Lobinho, essa pessoa é um humano ou algum ser antigo que você recrutou do reino dos deuses. Começo absoluto. Era impossível não ficar abalado por um especialista como este. Mas Kazi não deu nada a ela. Ela nem se incomodou em bufar com desdém. A senhora deusa desviou o olhar ao ver que não obteria resposta. Se havia algo que ela queria saber mais do que a identidade desse misterioso especialista, seria a razão por trás dos lábios tensos de Kazi. Yunxi, Kazi de repente quebrou seu silêncio. Quero que você me diga a verdade. Quão confiante você está em sua capacidade de destruir o reino do Deus Dragão? Eu nunca o subestimei, se é com isso que você está se preocupando. Yunxi não queria mentir para Kazi. Na verdade, sua expressão rígida relaxava dramaticamente quando ele falava com ela, mesmo quando estava na presença de uma multidão. A região divina norte está mais forte do que nunca com a adição de você e dos dragões do início absoluto. No entanto, destruir o reino do Deus Dragão ainda é basicamente uma tarefa impossível, e só piorará se você levar em consideração a região divina oeste e os outros 5 reinos. Dito isto, Yunxi de repente mudou de tom e soltou uma risada triste. Eu estou vivo. E isso é suficiente. Em outras palavras, era quase impossível para a região divina norte destruir o reino do Deus Dragão mesmo com todo o poder que eles reuniram hoje. Mas ele poderia. O coração de cada homem e mulher começou a tremer incontrolavelmente. A declaração teria soado como um completo absurdo vindo da boca de outra pessoa, mas de Yunxi. Uma chama escura começou a queimar nos olhos de cada Yama Devil. Eu sei sobre a sua alma de dragão especial, mas não há realmente mais nada? Kazi perguntou enquanto mantinha uma expressão rígida. Você saberá quando chegar a hora. Yunxi sorriu levemente. Não se preocupe comigo. Eu não teria saído da região divina norte para começar se não tivesse certeza das minhas chances. O nariz de Kazi ergueu-se visivelmente quando ela disse. Você sabia que aquela irmã me avisou para nunca confiar em você quando você disse não se preocupe comigo há muito tempo, Yunxi inconscientemente esfregou seu próprio nariz. O que você está planejando fazer a seguir? Perguntou Qianlinger. Esperamos, Yunxi respondeu simplesmente. Ele tinha certeza de que Xiao tomaria a melhor decisão e escolha depois de ouvir tudo. Então, o que você quer fazer com ele? Qianlinger lançou um olhar de soslaio para Nan Qianqiu. Precisa que o ajude. Eu sou melhor em torturar pessoas do que você. O corpo inerte de Nan Qianqiu estremeceu quase como se ele sentisse alguma coisa. A gentileza no rosto de Yunxi desapareceu instantaneamente. Ele agarrou a mãozinha de Kazi e disse, dê-me um momento. Uau! Um vendaval escuro apareceu e ele segurava o crânio de Nan Qianqiu na palma da mão. Ele então decolou e desapareceu da vista de todos. A capital do Mar do Sul havia se dissolvido completamente em escombros negros neste momento. Era impossível encontrar quaisquer vestígios de sua antiga prosperidade, mesmo no céu. Yunxi voou por um longo caminho antes de finalmente descer de volta ao chão. Ele então jogou o deus do mar com força contra o chão. Bang! Nan Qianqiu não havia perdido seus poderes divinos, mas seus nervos estavam em frangalhos suas profundas veias foram gravemente danificadas pelo poder de Yoni. Mal havia uma camada de energia natural protegendo-o. Portanto, o simples arremesso derramou seu sangue e quebrou instantaneamente um número incontável de ossos. Nan Qianqiu finalmente recuperou alguma aparência de mobilidade, agora que nenhum poder o imobilizava. O príncipe cambaleou, mas imediatamente escorregou e desabou, como uma poça. Depois de vários espasmos, ele não conseguia mais encontrar forças para se levantar. Nan Qianqiu lentamente virou sua cabeça até que a figura sombria de Yunxi entrou em sua visão. O homem que se elevava sobre ele era um verdadeiro demônio que arrasou o reino do Mar do Sul sob seus pés e assustou os imperadores divinos. Dizer que ele sentia que o inferno estava diante dele seria o eufemismo do século. Yunxi. Ele gaguejou, seu destino será milhares. Não. Dezenas de milhares pior que o meu. O reino do Deus Dragão não irá parar até que você morra. Ele não implorou, apesar de seu medo e desespero avassaladores. Ele estava morrendo de medo e semiconsciente, mas mesmo neste estado ele sabia que Yunxi nunca o deixaria ir em liberdade.
Ele só estaria se humilhando, se implorasse por misericórdia. Ele não conseguia entender por que Yanxi lhe deu um tratamento tão especial. Ele nunca conheceu Yanxi até hoje, e seu pai deveria ser aquele que ele mais odiava dentre todos no reino do Mar do Sul. Não que ele tivesse a presença de espírito para descobrir a resposta agora. Yanxi baixou o pé e a coluna de Nanqianqiu quebrou como um galho. Ele gritou. Houve tanta força por trás da batida que o chão sob seu corpo realmente rachou. Ele se enrolou como um camarão devido à dor que percorria seu corpo, e seu sangue rapidamente encharcou o chão em que estava deitado. O suor frio encharcou seu corpo como se ele estivesse correndo sob uma chuva torrencial. O contraste entre sua pele pálida e seu sangue vermelho brilhante o fazia parecer um cadáver há muito tempo morto. Cada músculo de seu corpo tremia de dor, e os sons roucos que saíam de sua garganta mal podiam ser considerados humanos. Uma dor infernal atormentava, e a única coisa que o esperava depois disso era o abismo da morte. Mas de alguma forma, ou talvez fosse precisamente porque não tinha mais nada a perder, Nanqianqiu reuniu a maior coragem que já reunira em sua vida e se absteve de implorar por uma morte rápida. Na verdade, ele tentou olhar para Yanxi novamente para que pudesse amaldiçoá-lo com as palavras mais venenosas que conhecia, bem na cara. Quando ele finalmente conseguiu, ele viu uma garota verde parada ao lado de Yanxi antes que ele percebesse. Seu semblante era tão lindo quanto o de um celestial, e seus olhos eram tão puros que não podiam ser manchados. E ainda, assim o brilho em seus olhos era de dor e ódio impossíveis. Um espírito de madeira? Sua percepção espiritual estava dispersa, mas ele ainda podia sentir sua aura única. Capítulo 1795 Encontro dos Deuses Dragões. Yanxi não disse uma palavra. Ele observou silenciosamente o rosto de Yiling enquanto sentia sua mudança na emoção e na aura, em cada pedacinho dela. Ela levou uma vida de refugiada, desde o nascimento e perdeu os pais quando criança. Como se a miséria e a falta de moradia não bastassem, ela havia perdido até mesmo sua última família no mundo antes de conhecê-lo. O colapso e a dor quando ela ouviu a notícia. O desespero quando ela pensou que o assassino era o reino do monarca Brahma. O sacrifício e o renascimento como um espírito venenoso para a vingança. A perda de controle, quando ela envenenou o reino divino do monarca Brahma. E a devastação quando ela soube que os havia ofendido. Eles não se separaram nem por um momento nos últimos 2 anos. Ela estava lá quando Yanxi experimentou seus altos e baixos. Ele estava lá quando ela lutou para lidar com a situação. E finalmente, chegou a hora de cumprir a promessa que ele fez a ela. Yiling olhou fixamente para o deus do mar de aparência triste abaixo dela. Sua aura era caótica, seu peito arfava e seus lábios tremiam de vontade de gritar ou amaldiçoar Nanqianqiu. Por alguma razão, ela não conseguia encontrar voz para fazer nada disso, nem mesmo depois de muito tempo. Tudo o que ela podia fazer era chorar e recordar as lembranças de pesadelo que a atormentavam até hoje. Uma carranca apareceu de repente no rosto de Yanxi. Foi porque ele viu um brilho anormal de cinza se acumulando nos olhos verdes jade de Yiling e de repente. Foi o mesmo dia em que ela soube da morte de Yiling. De repente, Yiling apontou o dedo para Nanqianqiu e soltou um fio de aura venenosa. Acertou o príncipe em cheio na glabela. Yiling havia usado toda a energia venenosa da pérola de veneno do céu. Quando ela perdeu o controle e envenenou o reino divino do monarca Brahma naquela época, e ela só conseguiu restaurar uma pequena porção de seu poder desde então. Mesmo assim, estava muito além da capacidade atual de resistência de Nanqianqiu. Nanqianqiu gritou de dor. O veneno do céu parecia 1 milhão de cobras rasgando e mordendo seu corpo. Então, ele repentinamente se lembrou da estranha pergunta de Yanxi sobre o massacre dos espíritos da madeira há algum tempo atrás. Poderia ser. Foi tudo. Por algum inútil espírito da madeira. A palma de Yiling tremeu e seus dedos ficaram mais brancos. O veneno fez com que Nanqianqiu se contorcesse de dor e seu sangue ficasse verde. Foi o mesmo veneno que levou o grande reino do monarca Brahma a um beco sem saída. Se o inferno existisse, então Nanqianqiu estava sofrendo no pior momento. Você vai. Os deuses dragões. Física e mentalmente, todo esse dia foi uma tortura absoluta para Nanqianqiu. À medida que o veneno do céu se espalhava por todo o seu corpo, seus gritos roucos e lutas enfraqueceram, e seus olhos ficaram tingidos de um verde mortal. Até sua aura estava se dissipando a uma velocidade extraordinária. Bem quando parecia que Nanqianqiu estava prestes a morrer,
E Ling de repente tremeu e cerrou o punho. Ela não apenas impediu que o veneno do céu consumisse seu corpo, como também o purificou completamente. A liberação repentina fez com que Nanqian-Qiu caísse no chão, imóvel. O espasmo ocasional era totalmente reflexo e involuntário. E Ling não desenvolveu de repente uma coração por Nanqian-Qiu, é claro. Ela ainda tinha tanto ódio para transmitir. Ódio nascido da morte de sua família, ódio nascido da morte de seus parentes, ódio do genocídio de toda a sua linhagem. Ela não podia deixá-lo morrer, mesmo depois de ter sofrido tudo. A dor e o desespero que havia para sofrer neste mundo. Infelizmente, ela não era Qian Inger. Ela não tinha ideia de como torturar uma pessoa que ela odiava até os ossos a ponto de lhe desejar estar morto. Pior, o ódio infinito que ela vinha acumulando ameaçava implodir sua alma por dentro. Você. O cinza em seus olhos de repente se reuniu em um único ponto. Então, com os dedos curvados em forma de garras, ela agarrou a garganta de Nanqian-Qiu como se quisesse despedaçá-lo com as próprias mãos. Era como se fosse a única maneira de desabafar seu ódio sem limites. Mas ela não conseguiu tocá-lo. Yunxi pegou seu pulso gelado suavemente com uma mão e acenou para Nanqian-Qiu com a outra. No momento seguinte, uma chama carmesim tingida de energia negra irrompeu do corpo de Nanqian-Qiu. O príncipe estava completamente exausto e perto da morte, mas a dor infligida pelas chamas diabólicas da calamidade eterna ainda o fez gritar a plenos pulmões. Levou apenas um piscar de olhos para que sua pessoa fosse consumida pelas chamas do pesadelo, e apenas algumas respirações para que os gritos horríveis morressem completamente. As chamas que podiam devorar tudo devoraram o mestre divino, pouco a pouco até que finalmente. Nanqian-Qiu, o jovem mestre do Reino do Mar do Sul, o príncipe herdeiro que tinha exatamente o auge de seus sonhos dissolvido em cinzas secas e cinzentas. Tudo o que restou foi um poder de origem sem mestre do Mar do Sul. E Ling não sentiu nenhuma alegria, apesar de ter visto a pessoa a quem ela dedicou toda a sua vida odiar se transformar em cinzas diante de seus olhos. Ela estava ali parada, atordoada e incerta. Muito tempo depois, ela virou a cabeça na direção de Yunxi e olhou para ele com olhos turvos e sem luz. Por quê? Por que você o matou? Por que você não me deixou me vingar? Por quê? Por quê? Sua respiração era caótica. Seus olhos vazios pareciam estar faltando uma alma. Esta foi a primeira vez que ela dirigiu qualquer emoção negativa para Yunxi. E foi um ressentimento do tipo caótico e instável. Yunxi não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele deu um puxão na mão gelada dela e abraçou com força. Ouça-me, Yiling. Yunxi pressionou a palma da mão nas costas da mão dela e falou com ela na voz mais gentil que conseguiu reunir. Nunca teríamos encontrado o culpado e executado diante de nossos olhos sem o seu sacrifício obsessão. Você se vingou de seus pais, Yiling, e de seu clã, e tenho certeza de que eles testemunharam tudo do outro lado. A razão pela qual não permiti que você o matasse é simples. É porque seu corpo e sangue imundo não são dignos de seus dedos, muito menos de sua alma. Os lábios de Yiling se separaram um pouco. Seu tremor enfraqueceu e o cinza de seus olhos desapareceu, ligeiramente. Yunxi fechou os olhos antes de continuar com uma voz melancólica. Yiling, você é livre para ficar obcecado com a vingança como quiser, mas nunca deve se empurrar para o abismo sem retorno, entendeu? Você nunca deve. Torne-se como eu. Este pecado era dele e somente dele. Ele ainda nem havia terminado, e a quantidade de sangue e pecado que cobria suas mãos não podia mais ser lavada. Somos um desde o dia em que você se tornou um espírito venenoso do céu, e eu sou o pior demônio do mundo inteiro agora. Mas mesmo o mais puro demônio ainda deseja luz e, neste momento, você é o mais puro raio de luz da minha vida. Não posso permitir que você seja contaminado, muito menos arrancado de mim, posso? Yiling parecia chocado. Seu tremor havia cessado completamente. Então, eu pergunto a você. Você está disposto a se tornar o santuário final em meu coração? Yiling? Ele pode ter caído no abismo mais escuro, mas nunca esqueceu o último desejo e as lágrimas de Yiling. Ele poderia ficar para sempre preso na escuridão, mas sempre protegeria o coração de Yiling, não importa o que acontecesse. O mundo ficou quieto e o ar não mais se agitava com inquietação. Até as cinzas de Nanqian-Qiu se espalharam pelo nada antes que eles percebessem. Yiling acenou com a cabeça no peito de Yunxi, a familiar gentileza e timidez retornando à sua voz.
O cinza desapareceu completamente quando ele viu os olhos dela novamente. Tudo o que restou foi um verde puro que nem a brisa se atreveu a manchar. Achei que a vingança era a única coisa que me restava na vida, mas estava errado. Ele precisa de mim mais do que posso imaginar. Yun-Shi segurou o rosto de Yiling com ambas as mãos, olhou em seus olhos enevoados e lhe deu um sorriso. Você é orgulho da raça dos espíritos da madeira, Yiling. Tenho certeza de que sua família e membros do clã estão orgulhosos do que você fez e finalmente estão em paz agora. Quanto a mim, cumpri minha promessa para você, naquela época, mas bem, não sinto mais vontade de deixar você ir. Estarei sempre ao seu lado, mesmo que um dia você se canse de mim. Yiling sussurrou de volta, eu nunca vou deixar você. Não importa no que você se transforme, não importa para onde você vá. Eu nunca vou te deixar. Suas palavras eram suaves, mas sua promessa era para a eternidade. Comovido, Yun-Shi olhou nos olhos do espírito da madeira novamente e fez sua segunda promessa a ela, temos muitas coisas maiores para fazer além da vingança. Por um lado, quando eu me tornar o governante deste mundo, elevarei a raça dos espíritos da madeira à raça mais respeitável do mundo. Qualquer um que se atreva a prejudicá-los sofrerá o pior castigo imaginável. O mundo já deve muito à raça dos espíritos da madeira, então, nenhuma compensação pode ser considerada excessiva. Além disso, Yun-Shi de repente sorriu atrevidamente enquanto acariciava as bochechas de Yiling. Nossos filhos serão espíritos da madeira, não, espíritos reais da madeira, e é natural que eu destrua qualquer um que ouse colocar um dedo neles, certo? Um tom de rosa se espalhou instantaneamente das bochechas de Yiling até o pescoço. Ela abaixou a cabeça com pressa enquanto choramingava. Você é tão... A garota em pânico mal conseguia formar uma palavra coerente com a provocação, mas o ódio que quase dividiu sua alma há muito tempo havia desaparecido. Na verdade, o desejo de vingança que ela havia gravado em sua alma lentamente, mas seguramente, se confundiu com a imagem de Yun-Shi. Ela não percebeu que tinha coisas maiores e mais importantes para fazer neste mundo até que Yun-Shi lembrou. Sim, em vez de se colocar no abismo da vingança, ela poderia ficar ao seu lado e cuidar dele. Era algo que valia a pena esperar, mesmo que... Região Divina Oeste, Reino do Deus Dragão. No salão sagrado do Deus Dragão, o Deus Dragão Azure, o Deus Dragão Puro, o Deus Dragão do Arco-Íris Branco, o Deus Dragão de Jade, o Deus Dragão do Abismo Ciano, o Deus Dragão do Rio Roxo e o Deus Dragão do Céu. Todos, exceto o Deus Dragão da Destruição Carmesim, que viajou para o Reino Divino do Início Absoluto, e o Deus Dragão Cinza Morto foi reunido em um só lugar. A atmosfera era tão solene que dava medo. Eles ficaram chocados e furiosos quando souberam da morte do Deus Dragão Cinzento, mas outra emoção encheu seus corações quando mais notícias chegaram da região divina sul. Temer. Foi um sentimento muito estranho para um Deus Dragão. O Reino do Mar do Sul foi destruído. Em um dia. Azure Dragon God já deve ter repetido essa pergunta pelo menos uma dúzia de vezes, mas ele ainda não conseguia, não queria, acreditar. O desaparecimento dos reis dos mares e dos deuses do mar, a morte de Não-Ansene, a morte de Nangzong, o retorno dos dois ancestrais do reino divino Brahma e sua escolha de permanecer ao lado da região divina norte, e o ainda mais bizarro surgimento dos dragões do começo absoluto. Era tudo uma notícia que a raça do Deus Dragão não podia deixar de ficar chocada, e veio em sucessão no espaço de poucas horas. O reino do Deus Dragão não pensava na região divina norte como uma ameaça real, mesmo quando destruíram a região divina leste em poucos meses. Essa opinião mudou completamente em uma noite. A região divina norte havia superado todas as expectativas antes disso, mas as últimas notícias fizeram com que esses sucessos parecessem uma cortina de fumaça. Havia outro convidado especial no salão além dos 7 deuses dragões. Ele era Zoshuzi. Zoshuzi parecia ter envelhecido, décadas em apenas alguns meses, mas também estava muito mais calmo do que antes. Além disso, seus velhos olhos brilhavam com algo que nunca esteve presente em seu antigo eu.